Quem eram os maias? Essa é uma pergunta fundamental. Muitas vezes nós os imaginamos como um povo que desapareceu, uma civilização perdida na selva. Mas os maias não sumiram. Seus descendentes vivem hoje. Eles falam línguas maias, carregam tradições ancestrais. A grande civilização clássica floresceu por séculos, muito antes da chegada dos europeus. Um povo de pedra e estrelas. Construíram cidades imensas. Eram astrônomos. Eram matemáticos, eram artistas, um mundo complexo, vibrante e espiritual. Não um império unificado, mas uma coleção de cidades-estado. Sul do México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador. Imagine pirâmides imponentes, não apenas túmulos, escadarias para os céus, palcos para dramas divinos. Por que os rituais eram tão importantes para os maias? E por que alguns deles eram secretos? A resposta está na sua visão de mundo. Para os maias, o universo não era uma máquina estável e autossuficiente. Era uma entidade frágil e viva. Exigia manutenção constante. Precisava ser alimentado. Precisava ser nutrido. Os deuses que criaram o mundo eram poderosos, mas também eram mortais, de certa forma. Precisavam de sustento dos humanos para continuar seu trabalho. Sem a ação humana, o sol poderia não nascer. As chuvas poderiam não cair. A ordem cósmica poderia desmoronar no caos. Os rituais eram o mecanismo para essa manutenção cósmica. Não eram simplesmente gestos simbólicos. Eram atos poderosos e transformadores. Através do ritual, os maias canalizavam energia sagrada, ou Ku, para os deuses. Essa reciprocidade era o cerne de sua religião. Humanos dão, e os deuses retribuem. Essa troca garantia a continuidade da vida. Mantinha o equilíbrio entre os céus, na terra e no submundo, as três camadas de seu cosmos. O sigilo de certos rituais estava ligado ao poder e à sacralidade. Nem todos podiam falar diretamente com os deuses. Esse era o papel da elite: o rei, a rainha, os sumos sacerdotes. Eram os condutos designados com conhecimento, pureza e linhagem. Um dos rituais maias mais famosos, e muitas vezes mal compreendidos, era a sangria. Para nossas mentes modernas, soa chocante. Mas para os maias, era um profundo acto de piedade e criação. O sangue era a substância mais sagrada, a própria essência da vida, a oferta máxima aos deuses. Os deuses haviam sacrificado partes de si mesmos para criar o mundo e a humanidade. Ao dar seu próprio sangue, os humanos retribuíam essa dívida divina, alimentando os deuses e garantindo a continuação do cosmos. Este não era um ritual de violência descontrolada. Era um acto altamente controlado e cerimonial, realizado principalmente pela elite, o rei e a rainha. Eles usavam instrumentos afiados, lâminas de obsidiana, espinhos de arraia, ossos afiados, para perfurar o corpo. A língua era um lugar comum para homens e mulheres tirarem sangue. O sangue era coletado em tiras de papel, que eram então queimadas como oferenda. A fumaça levava a oferenda diretamente aos deuses no céu. Por que a língua? A fala era a força criativa. A respiração e as palavras podiam trazer coisas à existência. Ao tirar sangue da língua, o governante santificava sua ferramenta criativa, empoderando fala e orações, feito em momentos cruciais. Ascensão de governante, dedicação de templo, início de guerra, seca ou crise. Pausa. Embora alguns rituais fossem secretos e dolorosos, muitos eram públicos e alegres. Grandes festivais religiosos eram um pilar da vida maia. Eram eventos comunitários massivos, do agricultor ao senhor sagrado. Ligados aos intrincados calendários maias, marcavam o ciclo agrícola e comemoravam eventos mitológicos. Era tempo de banquetes, danças, música e procissões, celebrar o vínculo com os patronos divinos. Imagine Tikal, imagine Calakmul durante um grande festival. Praças cheias de gente, incenso no ar, comida assando nas fogueiras, tambores, flautas e chocalhos. Dançarinos com trajes de penas, jade e conchas dançavam histórias, recontavam a criação, reencenavam deuses e ancestrais, história e teologia vivas, comida e bebida no centro.
banquetes como partilha da fartura divina, tamales, ensopados de milho, carnes assadas, bauchê e cacau espumoso para a elite. Partilhar era sagrado, fortalecia laços sociais e reafirmava a identidade e dependência dos deuses. Também era ferramenta política. O governante presidia, distribuía presentes, dançava, mostrava riqueza e conexão divina. Garantia o favor dos deuses e a prosperidade. Uma pausa do trabalho duro. Sentir-se parte de algo vasto, antigo e sagrado. Um espetáculo que reafirmava seu lugar no cosmos. Então, os grandes rituais eram apenas uma parte da vida espiritual maia. A religião não era algo reservado só para dias especiais. Ela estava entrelaçada no tecido da existência diária. Para a família comum, cada dia envolvia pequenos atos de reverência. O mundo estava vivo com forças sagradas, que precisavam ser reconhecidas e respeitadas. Desde o plantio de uma única semente até o nascimento de uma criança, cada momento significativo tinha oração e oferendas. As orações eram um diálogo constante com o sagrado. Um agricultor pedia boa colheita ao deus do milho, uma mãe, saúde a Ixchel. Nem sempre em templos formais. Altares domésticos, cavernas sagradas, nascentes, pedras proeminentes como portais, Shin, entre mundos. Oferendas eram orações tangíveis, uma porção da refeição, grãos de milho, um pedaço de tortilha, incenso de copal, levando petições aos deuses. Pequenas efígies não eram decorações. Vasos de energia sagrada, focos de devoção no lar. Nada era mundano. Moer milho no metate era ato sagrado. Construir uma casa exigia rituais. Viajar pedia proteção. O propósito podia ser encontrado nas menores ações. Parte de uma conversa cósmica. Pausa. No mundo maia, você não podia separar religião, agricultura e sociedade. Eram 3 fios de uma única trança. O ritual era a força que os unia. O ciclo agrícola do milho era o metrônomo da vida. O tempo era crucial. Plantar muito cedo ou muito tarde podia significar a diferença entre abundância e fome. Aqui os sacerdotes e seus calendários eram indispensáveis. Astronomia e ciclos sagrados ditavam o momento preciso para plantar e colher. Antes de limpar o campo, pedia-se permissão à floresta. Orações e presentes apaziguavam os donos da terra. O plantio era sagrado, com bênçãos às sementes. Yum-Kaax, jovem deus do milho, era central. Garantir sua felicidade era essencial. A sociedade espelhava a ordem cósmica. O Senhor Sagrado realizava rituais para sucesso agrícola e equilíbrio. O fazedor de chuva supremo. Chuvas e colheitas legitimavam, secas ameaçavam. O Pitts era esporte e rito. Quadra limiar do submundo. Jogadores, às vezes cativos, em disputas de vida e morte. Resolvia política, celebrava vitórias e mantinha o ciclo de morte e regeneração. Para entender os rituais, precisamos entender seus deuses. Uma assembleia vasta e complexa. Não eram figuras simples. Eram poderosas, muitas vezes dualistas. Jovem doador de vida e velho destrutivo. Ligados à natureza, ao cosmos e à vida humana. Os rituais eram conversas, pedidos específicos a deuses com poder sobre resultados específicos. No topo, Itzamna, Senhor dos céus, do dia e da noite, velho escriba e sábio, inventor da escrita e patrono do conhecimento. Sua consorte, Ixchel, deusa da lua. Tecelagem, medicina, parto, mas também inundações e destruição. Mulheres peregrinavam por fertilidade. Kinit Ahau, sol, viaja pelo céu e pelo submundo à noite, como deus jaguar. Governantes associavam-se a ele para reforçar a autoridade. Shak, de nariz enrolado e machado de raio. Em sociedade agrícola, seus rituais eram constantes, sobretudo na seca. Havia deuses do milho, Yum-Kaax, da morte, Aput, da guerra, do comércio, de números e dias. Cada um exigia orações e oferendas específicas. Alguns pediam incenso e comida, outros, como o sol em sua jornada, pediam o sustento máximo, sangue e vida humanos. Era diplomacia sagrada de alto risco para manter o equilíbrio universal. Pausa. O mundo dos maias está cheio de detalhes surpreendentes que desafiam nossas preconcepções.
Seu sistema de escrita original era logosilábico, logogramas e silabogramas, por séculos tomados por rabiscos. Só no século XX deciframos. Agora lemos sua história, mitos e propaganda política. Sem ferramentas de metal, sem roda para transporte, sem bois, construíram cidades vastas. Sac-Biob conectavam cidades por longas distâncias. Em selvas, fizeram reservatórios e canais. Em regiões secas, cavaram chultunes. Desenvolveram pirâmides independentemente. Embora algumas guardem túmulos, eram sobretudo templos, montanhas feitas pelo homem. Degraus íngremes forçavam reverência. Os topos eram palcos dos rituais mais importantes, visíveis às multidões. Desenvolveram o zero independentemente e sistema vigesimal, base 20, permitindo cálculos astronômicos complexos. Previam eclipses com precisão e calcularam o ano solar com notável exatidão, a matemática como linguagem do sagrado e do tempo. O que podemos aprender com os antigos maias? É uma pergunta que vale a pena. Sua civilização parece distante, seus rituais, estranhos. No entanto, o legado oferece lições profundas. A primeira, resiliência. As grandes cidades caíram, mas o povo não desapareceu. Adaptaram-se. Sobreviveram à conquista, colonialismo e dificuldades. Hoje, milhões mantêm línguas, tradições e conexão com a herança, prova da força cultural. Mostram que o sagrado não está separado do cotidiano. Plantar é ato religioso. Construir casa é conversa com a terra. O tempo é cíclico. Essa visão integrada sugere significado nos ritmos diários e na conexão com o entorno. Viveram em ambiente desafiador, com técnicas sustentáveis e gestão de água. Mas a degradação e o uso excessivo podem ter contribuído para o colapso do Sul. Um conto de advertência. Mesmo civilizações avançadas dependem da saúde ambiental. O equilíbrio buscado ainda nos escapa. Lembram a busca universal por significado. O mesmo sol e lua. A mesma necessidade de chuva. Os mesmos mistérios da vida e da morte. Responderam com ciência, arte e rituais. Para participar do universo, não apenas observá-lo.